O episódio já começa no ginásio, com os times da Coreia e do Japão se encarando, com aquela energia de treta prestes a explodir. Jin-woo e o Hunter, mais forte do Japão, já estão de olho na situação, esperando para ver quem vai soltar o primeiro soco. E não demora muito. O caçador-tanque de Rank S da Coreia, Dong-wook, já puxa a responsa e ativa sua aura para crescer no tamanho e na força, partindo para cima do caçador Tanaka do Japão de Rank S, mais forte no quesito força, enquanto ambos começam uma trocação de soco insana. Enquanto isso, Baek, Yun-ho e Kumamoto entram no X1. Só que Kumamoto não quer saber de briga, fica na esquiva, e Baek percebe que o cara tá se segurando. Ele se transforma parcialmente, aumenta ainda mais sua velocidade e parte para testar o medo do adversário. Já do outro lado, Hoshino encara Taegyu. Só que Taegyu tá na desvantagem, porque ele é especialista em ataques de longa distância, mas o cara não se rende e começa a castar magia, quase acertando a luta do lado. Enquanto isso, Dong-wook tenta meter um mata-barata no Tanaka, mas passa no vazio. No meio do caos, o presidente da Organização de Caçadores da Coreia já vê o ginásio indo pro saco e comenta que vai precisar reforçar aquilo ali porque os caras estão quebrando tudo. A luta continua pegando fogo. Yun-ho tenta finalizar Kumamoto, mas quando acha que venceu, Tanaka já limpou as mãos e decretou vitória sobre Dong-wook, que tá enterrado no chão. Enquanto isso, Hoshino finaliza Taegyu, prensando seus dois punhos contra a parede. GG! Agora é 2-1 contra Yun-ho. Os Hunters do Japão, que já ganharam suas lutas, se juntam contra ele e a coisa fica feia. Mas aí, Chai Hae-in, a bailarina rainha da espada, chega no embalo e começa a dar um sufoco sinistro na Kanai Tawata. Com movimentos ágeis e cinematográficos, ela cria espaço para ajudar Baek. Mas aí, Kumamoto, o oportunista safado, tenta pegar ela desprevenida pelas costas. Só que não. No reflexo, Chai Hae-in solta um combo de socos na cara de Kumamoto, que perde a linha e fica pistola, metendo uma rajada de golpes. E é nesse momento que Jin-woo intervém, colocando ordem no barraco. Ele imobiliza Kumamoto sem esforço, deixando todo mundo chocado. Agora o clima esquenta de vez. Goto Ryuji, o caçador mais forte do Japão, finalmente se manifesta. Ele olha para Jin-woo, se questiona se ele realmente é um mago. A tensão sobe. E aí vem o desafio que a gente queria ver. Goto contra Jin-woo. A assistente do Goto chega no Sung Jin-woo e pergunta se Jin-woo aceita um X1 contra seu mestre Goto. Jin-woo sorri de canto e responde que aceita com uma condição. Quando Goto descobre que Jin-woo pediu para ele não se segurar, ele não gosta nada disso, mas aceita. E então, o combate começa. Goto nem espera e já parte com tudo para cima de Jin-woo, tentando acertar a cabeça dele. Mas Jin-woo desvia facilmente. Os Hunters da Coreia assistem de boca aberta. Goto se irrita, fortalece sua aura e enche Jin-woo de golpes rápidos, mas o cara simplesmente desvia de todos. O mais brabo da Coreia tá só brincando. Goto começa a perder a paciência, vê que não acerta nada e decide apelar. Dessa vez, ele vem pra matar. Jin-woo desvia, mas Goto consegue arranhar seu rosto. Chai Hae-in fica preocupada, mas Jin-woo só sorri. Ele segura os dedos de Goto e para o golpe na hora. A tensão explode e os caçadores percebem que se deixarem essa luta continuar, o ginásio vai pro espaço. Então, antes que o X1 saia do controle, eles interrompem tudo. Dong-wook reconhece Jin-woo e pensa, se ele aguentou Goto sem se esforçar, esse cara é um monstro. E assim, chegamos à próxima fase da história, a raid da Ilha Jeju. A cena corta para o formigueiro na ilha, onde as formigas estão morrendo de fome e começam a devorar umas às outras. A rainha percebe que precisa agir e revela um ovo gigante, que choca uma criatura assustadora. O rei das formigas nasceu. Enquanto isso, na Coreia, os Hunters estão se preparando para a raid. Mas tem um problema. Jin-woo não vai participar. Ele decide ficar de fora para cuidar da mãe dele. A missão começa. A equipe do Japão lura as formigas para fora do ninho, enquanto a Coreia se infiltra para eliminar a rainha. O plano parece perfeito, só que do nada, BUM! Uma onda de formigas aladas aparece e pega todo mundo desprevenido. A curandeira da equipe ri e cobra um valor para curar um Hunter ferido. Mas antes que ela termine a frase, a cabeça dela é arrancada do nada. E assim, fim do episódio.
episódio. O episódio 11 começou do jeito que a gente gosta, com cabeças rolando. Kenzo se virou e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, percebeu que a cabeça da curandeira já tinha ido de base. O terror tomou conta, mas mal sabiam eles que estavam prestes a encarar um verdadeiro monstro tão poderoso que faria qualquer um desejar nunca ter nascido. Kenzo nem teve tempo de processar o que estava rolando antes de tentar atacar. Mas adivinha? Foi DF, sem chance de respawn. O nerd tentou contra-atacar no desespero, mas sejamos honestos, não compensa. Enquanto isso, o esquadrão ainda estava lutando contra as formigas dentro do ninho. Mesmo tendo a força de caçadores Rank S, esses insetos ainda eram monstros, o que os tornam previsíveis. Cha-Hai-In cortou uma delas no meio como se fosse manteiga quente e percebeu que as carapaças estavam mais resistentes. Felizmente, não haviam muitas delas ainda. Byung garantiu que protegeria todos caso mais aparecessem. Que fofo. Mas Baek tentou zoar e passou vergonha instantaneamente ao esquecer de esmagar a cabeça da formiga. Agora eles perceberam que a missão só ia ficar mais difícil. De repente, Cha-Hai-In sentiu um cheiro sinistro e Baek ativou sua visão de tigre para escanear a caverna. E foi ali que ele viu a rainha, cercada por milhares de guardas reais. Mas em vez de correr, ele soltou um discurso motivacional digno de anime shounen, hypando a galera pro combate. Lá fora, os caçadores japoneses finalmente chegaram, mas não encontraram seus 3 amigos desaparecidos. Robin Hood avistou os óculos do nerd no chão e ficou pálido ao ver tanto sangue. Do nada, Kei caiu no chão sem conseguir respirar. O motivo? A pura presença da morte. O cara entrou em pânico tão forte que congelou tudo ao redor. Basicamente, estava tentando cosplay de Elsa, mas Beru simplesmente atravessou tudo sem dificuldade, destruindo o gelo como se não fosse nada. De volta à cidade, o covarde mascarado e a gangster ainda não conseguiam contato com a equipe desaparecida, mas não tinham tempo para se preocupar. Uma tsunami de formigas vinha na direção deles. No ninho, os coreanos finalmente chegaram à Câmara da Rainha. Com mais de 50 mil inimigos esperando, eles tinham que responder na mesma moeda. O curandeiro bufou todo mundo, deixando eles ainda mais overpowered. Dong-wook virou um gorila e encarou a rainha como quem diz: "O boss aqui é o pai." Choi Jong-in tacou fogo no ninho e, para humilhar ainda mais, invocou um dragão de fogo gigante para torrar tudo, mas as formigas maiores saíram ilesas. Aí, foi a vez de Tiger Baek brilhar. Ele entrou no modo Berserker e começou a esmagar formigas nas paredes, como se fosse uma besta enjaulada. O cara virou um verdadeiro animal. Nos bastidores, nosso cameraman tá ralando pelo melhor take da ação. O chefe grita no fone: "Temos 80% da audiência presa, pega um ângulo melhor." Mas o curandeiro mandou ele ficar na dele se não quisesse virar comida de formiga. Enquanto isso, o país inteiro tá vidrado na transmissão desse massacre absurdo. Em todo o telão, celular e TV, só dava essa luta insana. Dong-wook carregou um exército no escudo e explodiu uma horda inteira de formigas. Tae-gyu mandou uma chuva de flechas pro alto, torcendo para acertar alguma coisa. O Tigrão fez as formigas em pedacinhos, como se estivesse no rolê de preparar um espetinho. E o Choi Jong-in não perdeu tempo, incinerando e deixando tudo torrado. Cha-Hai-in caiu do alto, fatiando os inimigos como uma ninja. Finalmente, depois de acabar com os guardas, restava só um alvo: a rainha. Ela atacou com suas garras gigantes, mas Dong-wook segurou o golpe com o escudo. Tae-gyu atirou flechas, mas mal arranhou a carapaça da rainha. Baek mandou geral manter a calma. Afinal, uma rainha sem seus guardas é apenas um saco de pancada. Mas ela tinha outros truques. Cuspiu veneno em todo mundo. Felizmente, o curandeiro foi rápido e curou os feridos na hora. Só que a rainha não era burra. Foi direto na única pessoa mantendo o time vivo. 4 Olhos gritou para todos se afastarem porque ia explodir a rainha no meio. Mas essa monstra era casca grossa e tancou tudo. Não bastava um ataque de fogo na cara? Ok, então 2 brutamontes seguraram suas pernas e gritaram para Cha finalizar. Ela veio voando, full bufada, e cortou todas as pernas da rainha, deixando ela no chão sem defesa. Com um golpe final, mais uma cabeça voou. A nação inteira explodiu em comemoração. Depois de 4 tentativas fracassadas, finalmente deram fim às formigas demoníacas. Mas Baek ficou encucado com o último grito da rainha. Byung mandou ele esquecer. Haviam vingado seus companheiros assassinados e o restante das formigas seriam eliminadas em 1 ano. Porém, felicidade não dura, né? O assistente de Goto trouxe uma notícia sinistra. As formigas estavam voltando para o ninho e o sinal de interferência tinha parado de funcionar. A barreira de fogo de Choi Jong-in
tinha sido destruída. O problema? Formigas comuns não tinham poder para fazer isso, o que significava que algo muito pior estava chegando. E esse algo tinha nome: Beru, uma formiga preta monstruosa que fez o ar tremer de terror só de aparecer. A energia dela era tão absurda que Cha Hai-in quase desmaiou na hora. Dong-wook tentou atacar primeiro, mas antes que conseguisse se mexer, metade do corpo dele já estava no chão. E o pior, Beru não estava nem aí para eles. Caminhou direto até o corpo da rainha e a devorou. E o rugido que soltou depois deixou claro: a verdadeira caça só estava começando. Ele apareceu atrás de Cha Hai-in e Boom. Jogou ela contra a parede com tanta força que ela quase virou parte do cenário. Dong-wook se transforma para lutar, mas a garra do Baru quebrou seu escudo, levando os braços junto como se fosse de vidro, e depois o jogou de lado como se fosse lixo. Ele ficou lá, pendurado, igual a um espantalho, até o Tiger Baek, em modo full pistola, foi completamente humilhado. Choi Jong-in tentou lançar um feitiço, mas antes que ele pudesse terminar, Beru abriu seu peito com um corte como se estivesse cortando verduras. Taegyu disparou uma flecha direto em Beru, mas ele pegou a flecha no ar e sentou a porrada em Taegyu. Dong-wook sobreviveu, graças ao curandeiro Rank S. Byung, que estava se escondendo nas sombras. Ele jurou que, enquanto estivesse por ali, ninguém ia cair. Beru pegou o tanque pela perna e começou a balançar ele como um boneco de pano. Dong-wook perdeu a consciência e nem o curandeiro camuflado conseguiu escapar. Tiger Baek ficou paralisado, em choque, enquanto Byung foi apagado da existência, como se fosse brincadeira de criança. Byung, já com um buraco no estômago, tentou avisar para correrem, mas tarde demais. Beru ainda comeu a cabeça do curandeiro como se fosse um petisco. E agora quem cura o curandeiro? Bem, Baek surtou e partiu para cima com toda a força. Mas Beru jogou o corpo do melhor amigo nele e depois o pegou pelo pescoço como se fosse nada. Com sua energia drenada, Baek foi forçado a sair da transformação. Mas o que realmente deu calafrios foi quando Beru começou a falar. Ele repetiu as últimas palavras de Byung, chamou eles de fracos e disse que matar eles não seria o suficiente para vingar sua rainha. Então Beru olhou ao redor e fez a pergunta: onde está o seu rei? Antes que alguém pudesse reagir, Beru percebeu algo poderoso e correu direto em sua direção. Baek começou a pensar se Beru estava falando do Goto, mas não dava mais tempo para isso. Eles precisavam sair dali agora. Mas bem quando estavam prestes a fugir, milhares de formigas retornaram ao ninho. A equipe do Goto estava completamente confusa. Não conseguiam alcançar o Kenzo e os outros, mas acharam que tinham perdido o sinal. Foi então que viram uma enorme estrutura de gelo e perceberam o que realmente tinha acontecido. O chefe do Goto ligou perguntando por que ele estava demorando tanto para relatar. Foi aí que Goto soltou a bomba. Houve baixas, e o chefe dele estava preparado para isso. Ele já tinha mandado a equipe lidar com as formigas mais fracas, deixando os coreanos para enfrentar o verdadeiro pesadelo. Mas o chefe não estava nem aí. Desde que Ryuji Goto estivesse vivo, algumas perdas não importavam. O Japão estava prestes a se tornar a nação mais forte do mundo, destruindo toda a força militar do maior rival deles. E de quebra, eles iam ganhar toda a glória de limpar um rei de rank S. Então, claro, esse lixo de chefe mandou a equipe do Goto recuar e se reunir com os outros. Mas o grande Beru não ia deixar essas ratazanas escaparem. Ele mostrou suas garras para os traidores e enquanto Goto mal conseguiu bloquear a Ishida, vamos dizer que ela não teve essa sorte, Goto mandou o outro caçador meter o pé, dizendo que só ia atrapalhar. Foi aí que Beru perguntou: "Você é o rei?" Goto surtou. "Peraí, esse monstro pode falar?" Mas ele se recompôs e declarou que sim, ele era o rei. Foi aí que Beru liberou sua aura, tão aterrorizante que por um segundo, Goto achou que estava enfrentando o Jin-woo em pessoa. Enquanto isso, dentro do ninho, as coisas estavam indo de mal a pior. As formigas continuavam invadindo, e Baek gritou para o Choi Jong-in aumentar a chama. Mas o coitado do Jong-in estava completamente exausto. Todos estavam tão feridos que mal conseguiam ficar de pé. Começaram a aceitar seu destino. Era o fim. Mas justo antes de serem exterminados, os soldados sombrios de Jin-woo saíram das sombras deles como se fosse cena de filme de terror. Baek não sabia o que estava acontecendo. Então, de repente, em cima de um prédio, parecendo uma verdadeira lenda, Jin-woo chegou. Usando sua troca de sombras, ele se teletransportou direto para o campo de batalha. A luta que todo mundo esperava finalmente começou. Jin-woo contra Beru, o rei das formigas. E logo de cara, o clima já ficou pesado. Os caçadores não sabiam dizer quem era mais assustador, se era Beru ou Jin-woo. Mas uma coisa era certa: esse duelo ia ser lendário. Beru,
com sua arrogância de sempre, olhou para Jin-Woo e perguntou se ele era o rei dos humanos. Mas Jin-Woo só riu na cara dele. E foi aí que Beru perdeu a paciência, soltou um berro tão forte que quase derrubou os caçadores. Mas Jin-Woo nem piscou. Beru foi o primeiro a atacar com um soco monstruoso. O bicho riu, dizendo que ele era fraco demais para ser um rei. Mas aí veio o choque de realidade. Jin-Woo tancou o soco na tranquilidade e ativou o Dominator's Touch, esmagando Beru no chão como se fosse lixo sendo jogado no cesto. Beru tentou se recuperar, mas Jin-Woo lançou um meteoro de soco, e o inseto só escapou por puro reflexo. Beru continuou atacando com toda a força, mas Jin-Woo bloqueava como se fossem tapinhas. E então, BUM! Um soco tão forte que jogou Beru longe. O monstro levantou cambaleando, sem acreditar no que estava acontecendo. Beru resolveu apelar e usou seu veneno mortal. Bastava um arranhão para derrubar qualquer um, menos Jin-Woo. O cara simplesmente ignorou a toxina, o sistema limpou tudo em segundos, e ele partiu para cima com um golpe tão insano que quebrou a armadura de Beru no meio. Agora sim, Beru começou a sentir medo. Sem saída, Beru ativou sua forma final. Seu corpo começou a evoluir parecendo um Digimon, a carapaça ficou ainda mais resistente, mas nada disso adiantou. Jin-Woo invocou suas adagas do Monarca dos Demônios, cheias de eletricidade, e partiu para cima como um tornado de lâminas. Era um massacre. Beru tentava bloquear, mas Jin-Woo era simplesmente rápido demais. O rei das formigas tentou usar magia de gelo, jogando espinhos congelantes no meio da luta. Mas Jin-Woo desviou no ar como se estivesse dançando. E aí começou a dominar o padrão de ataques de Beru. Ele não só acompanhava a velocidade do inimigo, como estava superando. Era como se estivesse fazendo download dos movimentos de Beru em tempo real. Os golpes ficavam cada vez mais intensos, e Jin-Woo começou a cortar Beru como um chefe fatiando carne. A luta estava insana, mas Beru, desesperado, ainda conseguiu lançar Jin-Woo no chão e tentou um golpe final direto no olho dele. Só que nesse momento, o sistema evoluiu feito Strike para mutilação. E então, em um piscar de olhos, Beru foi despedaçado. O monstro tentou regenerar atrás de um muro de gelo, mas Jin-Woo já estava lá, com os olhos brilhando de pura determinação. Pela primeira vez, Beru tremeu na base de verdade. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, BUM! Jin-Woo deu um hit tão brutal que o corpo do inseto rachou inteiro. Beru tentou pedir ajuda, mas Jin-Woo também tinha um exército. Suas sombras chegaram destruindo tudo. Tusk mandou uma bola de fogo que explodiu o ninho. Kaisel apareceu no céu como um verdadeiro dragão de guerra. E Beru percebeu que sua derrota era inevitável. Ele tentou fugir, mas Jin-Woo pegou ele pelo pescoço, jogou no chão e deu o golpe final. Mutilação. Fim de jogo. O rei das formigas foi derrotado e Jin-Woo subiu de nível instantaneamente. Todos os insetos entraram em pânico e começaram a fugir como baratas quando a luz acende. E assim, o Monarca das Sombras provou mais uma vez que ninguém estava no mesmo nível que ele. Se prepara, porque hoje a gente vai falar de um dos momentos mais insanos de solo leveling. Jin-Woo finalmente atingiu o nível 100, farmou XP igual um viciado em MMORPG e recrutou um monstro tão OP que até o jogo desistiu de tentar equilibrar. Agora bora pro caos. A situação já estava pegando fogo quando Jin-Woo chamou o Tusk, que apareceu arrastando o corpo do healer como se fosse só mais um dia casual. O Baek já tinha perdido a paciência. Que porra é essa, marreco? Que porra é essa? Mas Jin-Woo mandou ele calar a boca rapidinho, sem tempo pra novela mexicana. Ele só foi até o healer e deu um "Bom dia!", tipo alguém acordando um amigo depois de uma noitada. Mas aí os Hunters finalmente entenderam a real. O healer nem precisou de ordens. O cara foi direto na Chahai Inn, abriu o grimório e soltou uma chuva de louvor que curou ela na hora. Enquanto isso, o mago já estava suando frio, como se tivesse visto o leão da Receita Federal faminto por dinheiro. O Baek fala que o healer nunca foi de treta e pede para que Jin-Woo não leve ele para as batalhas. Jin-Woo percebe que essa é a segunda vez em que Baek segura seu ombro. Na primeira foi uma ordem, dessa vez foi um pedido humilde. Então ele deixa o healer descansar em paz.
O healer desapareceu sorrindo. E pronto, GG. Enquanto isso, do outro lado do planeta, o líder dos Hunters japoneses estava literalmente quebrando os pratos da sala de jantar de tanto ódio. O plano genial dele de pisar na Coreia estava indo pro lixo. E foi bem nessa hora que o mar virou um inferno. Milhões de formigas começaram a voar pelo céu. Os Hank S correram pro helicóptero levando a Shanghai-in. Mas e o Jin-Woo? Ele ficou para trás. E foi assim que ele entrou no grind supremo. Cada formiga que Jin-Woo derrotava, ele ganhava XP. Até os ovos das formigas davam experiência. E ele não perdeu tempo. Pegou a espada do inferno e começou a moer tudo. GG Farm insano. O cara tava matando tanto que... Pá! Nível 100! Sim, meu parceiro. Jin-Woo desbloqueou o poder absoluto. E de quebra, ainda sentiu a aura da formiga negra mesmo depois de esmagá-la. Quando tentou extrair a sombra do bicho, ele foi teletransportado para um void sombrio e BUM! Na volta, apareceu um casulo brilhante. E de lá nasceu o monstro mais insano que essa história já viu. Mas aí veio a maior surpresa. O bicho falou. Nenhuma outra sombra tinha falado antes. Mas essa não era uma sombra qualquer. Ele ajoelhou e disse: "Obrigado, meu rei." E pronto, ali nasceu Beru, o primeiro general das sombras de Jin-Woo. E mano, esse cara simplesmente dizimou 4.000 formigas sozinho. Enquanto os outros Hunters suavam frio, ele saiu igual um míssil, cortando o bicho pra todo lado. Com isso, a raid finalmente acabou. A vitória foi da Coreia, mas foi por pouco. Algumas formigas conseguiram fugir pro mar. E quem estava esperando por elas? Liu Jigang, o caçador mais forte da Ásia. O cara explodiu os bichos como se fossem estalinhos, mas no fundo, ele queria mesmo era explodir a formiga preta. Dias depois, fizeram um funeral para os caçadores que viraram estatística. E ainda teve gente criticando o Jin-Woo por não ter aparecido antes. Mas o Baek já cortou os haters. Se não fosse por ele, ninguém aqui estaria vivo para reclamar. Enquanto isso, um novo mistério começou a surgir. Na ilha Jeju, um grupo de caçadores foi coletar cristais mágicos e acabou dando de cara com um cara gigante. Só que aí, o monstro começou a falar em um idioma estranho e então apareceu um elfo de gelo, que literalmente derrubou os caçadores com um estalar de dedos. E quem estava observando tudo isso das sombras? O pai do Jin-Woo. Mas no momento ele só está observando o caos. De volta à cidade, Jin-Woo finalmente teve a aprovação para abrir uma guilda. Mas no meio do caminho, um portal de rank B surgiu no meio da estrada. Então Jin-Woo só desceu do carro e falou: "Deixa com o pai." O problema? O portão virou vermelho na hora em que Jin-Woo entrou. Agora ele estava preso ali, sem saber o tamanho do lugar. Mas se tem uma coisa que a gente sabe, é que o boss desse portal tá... E assim a história vai ficando cada vez mais insana. Será que vem terceira temporada? Se não vier, eu juro que vou pra Coreia fazer esses caras trabalharem na base do chicote. Agora me conta aí nos comentários. Se você tivesse que descrever Solo Leveling com uma palavra, qual seria? Tamo junto!